o nosso assunto. Então, a gente vai continuar o nosso assunto da maneira que a gente terminou na última aula. Então, na última aula, a gente estava falando, né, sobre... A gente terminou falando da matriz de prioridades por critérios, e ficou faltando a gente falar da matriz de prioridades por causa e efeito, tá? Então, a ideia hoje é a gente começar a falar da matriz de prioridades de causa e efeito e continuar a conversa, né, falando dessas matrizes e falar um pouquinho mais sobre as ferramentas, tá? São muitas ferramentas da qualidade que a gente teria para trabalhar, daria para a gente trabalhar muito tempo no semestre só com as ferramentas da qualidade. Então, o que eu decidi fazer? A gente vai trabalhar com essas matrizes, a gente termina as matrizes de relacionamento hoje, tá? A gente vai falar das matrizes de prioridades, né, e da matriz de relacionamentos, e aí na próxima semana a gente vai dar uma acelerada, na próxima semana não, desculpa, na sexta-feira, né, que sexta-feira passada foi feriado, mas essa sexta não é. A gente volta a falar, né, das nossas, das ferramentas, e a gente vai terminar falando de PDCA, tá? E aí a gente tem muita coisa para falar ainda de normas, de toda essa questão que a gente tem que tratar nessa disciplina, tá? Então, na sexta-feira agora, a gente vai falar de PDCA, e na semana que vem a gente vai fazer um exemplo, resolver uma atividade desse tipo, para a gente finalizar essa questão das ferramentas administrativas da qualidade, das ferramentas da qualidade, para que a gente possa começar a trabalhar com as normas e diretrizes e regulamentos da gestão, tá? A gente trabalha especificamente com as regulamentações. Porque a gente tem, como eu disse, tem bastante coisa para falar e o tempo está se tornando mais escasso, tá? Novamente, a gente não sabe como vai ficar essa questão aqui no Ceará. O governador colocou, acho que pelo menos 15 dias de lockdown, né? De fechamento, de nada de ficar na rua por motivos não justificáveis. Então, a gente tem uma situação aí que a gente tem que tomar esse cuidado, tem que cuidar e estar sempre acompanhando, tá? Eu vou tentar mandar uma mensagem para o pessoal que não está aqui, eu vou mandar pelo Cigarra rapidinho, só para garantir que todo mundo recebeu o link, tá? Eu sei que a turma toda está cadastrada naquele grupo de WhatsApp, ou pelo menos todo mundo está no grupo do WhatsApp, mas eu queria garantir que essa informação do link certinho, das aulas, ficasse claro para vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui, aquele link que eu coloquei no Cigarra, ele não está funcionando, claro, né? Ele está com problema. Ué. Tá funcionando? Não, não está funcionando. Quer dizer, ele está funcionando, mas não está funcionando. Tá? Bom, de qualquer forma, a gente tem aí esse problema com os links que a ideia é que resolva-se, tá? Eu vou resolver para que funcione direitinho, tá? Bom, então na última aula a gente falou das matrizes de prioridades, né? E a gente colocou a priorização das matrizes, né? Usando, então, notas. Então, a gente colocou notas para cada um dos parâmetros e definiu, por exemplo, que, baseado nos parâmetros nas notas que foram definidas, que um determinado funcionário, né, tinha maior ou menor priorização para férias. Tá? Então, foi definido aí, por exemplo, que a nota de prioridade de férias do funcionário Carlos Castro era superior à dos outros funcionários, então ele seria o primeiro a estar apto a tirar férias, tá? Por exemplo. Tá? Então, aí a gente tem essa questão. Tá? Então, opa. Agora a gente vai continuar a falar da matriz que relaciona causa e efeito. Então, a matriz de prioridades que a gente tinha falado anteriormente, ela não relaciona o que uma determinada uma das atividades que a gente está avaliando, né, uma das prioridades que a gente está falando, não está relacionando não está mostrando o que se relaciona entre uma coisa e outra, tá? Então, para a gente escolher uma determinada escolher fazer de alguma maneira, ou escolher o que é mais importante,
a gente vai ter que conseguir relacionar. Então, a gente vai usar uma matriz de prioridade de causa e efeito, que ela tem, né, como característica algumas coisas que a gente vai falar agora, tá? Então, a gente tem, ó, alguns passos para serem tomados com relação a isso. Bom, o primeiro passo, né, da matriz de alternativas é trazer as alternativas por extenso, tá? Tem que descrever as alternativas. Então, se eu tenho lá, desculpa, um determinada situação, eu tenho que colocar assim, olha, eu tenho que fazer uma escolha, né? E essa escolha tem que ser definida, tá? Eu vou chegar e colocar aqui, ó, um instante, pronto. Eu vou chegar, né, abrir uma planilha, tá? E dentro dessa planilha, eu vou chegar e colocar, né, o que eu tenho como o importante. Então, eu posso colocar aqui na minha planilha, né, como eu estava vendo, o que é prioritário, né, colocar o que é importante, tá? Então, eu vou colocar na minha planilha, né, o que a gente estava falando, as alternativas, tá? Então, diferente do que a gente chegou e colocou na planilha anterior, que era simplesmente pontuar uma questão de priorização, tá? Aqui, a gente tem que colocar, baseado nos determinados atributos, então vamos pensar que eu tenho, né, sei lá, uma situação que eu quero avaliar um determinado processo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que, sei lá, apertar parafusos, por exemplo. Tá? É o nosso primeiro item, tá? Eu coloquei aqui, né, o primeiro elemento, que é apertar os parafusos. Como consequência, ele está aqui, ó, tá? Apertar os parafusos, tá? Para que isso não fique muito grande, normalmente a gente coloca um aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, para deixar claro, ó, o 1, que é apertar parafusos aqui, e coloquei o 1 aqui na coluna, tá? Então, as minhas alternativas. Tá? Ok? Então, aqui a gente tem as alternativas que foram colocadas, ok? E o que foi definido, né, o que foi feito para escolher. Então, alternativa 1, apertar parafuso, tá? Sei lá, alternativa 2, eu posso colocar aqui, ó, limpeza de filtro. Eu estou colocando um exemplo, porque às vezes é mais fácil de trabalhar com um nome, assim, uma coisa, do que simplesmente alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, alternativa 4, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, essa coisinha tem essa largura, tá? Essa coluna, e vamos colocar ela aqui, opa, centralizada, tá? Aí eu vou colocar a alternativa 3, né? Que é, vou colocar alternativa 3, tá? Eu já cansei de se inventar alternativas loucas, tá? 4, 5, tá? A gente vai ter a alternativa 4 e a alternativa 5, tá? O que a gente sabe? Bom, a gente sabe que uma alternativa, ela não vai causar influência sobre ela mesma, tá? Então, quando a gente chega e coloca assim, olha, temos aqui, ó, uma alternativa, né? Ela não vai causar influência sobre ela mesma, porque isso é uma análise redundante, né? Então, a gente vai colocar que ela não pode causar, a gente vai marcar isso aqui numa cor escura, porque aqui não há relacionamento entre elas. Não tem como eu avaliar a influência de uma coisa sobre ela mesma, tá? Ok? Então, a gente não tem como fazer isso. Então, a gente vai chegar e colocar, ó, preto, preto, em preto e em preto, tá? Então, essas relações aqui, elas não irão ocorrer, né? Afinal de contas, como eu estava falando, né? Ele não tem esse tipo de relacionamento entre de você com você mesmo, né?
Então, a gente tem esse aqui, tá? Beleza, a gente com isso consegue montar a estrutura básica da planilha, tá? Da matriz, baseado, desculpa, nas análises que a gente já tem, tá? Então, eu vou lá chegar e fazer uma análise. Bom, então eu tenho que chegar e falar assim, apertar os parafusos se relaciona com limpar os filtros, tá? Que é o segundo passo. Então, eu montei as minhas alternativas e eu passo para o segundo passo, né? Então, eu posso chegar e falar assim, como essa matriz correlaciona as causas e efeitos, né? Eu posso correlacionar. A minha alternativa 1, ela causa a alternativa 2, tá? E aí eu vou colocar, existe um código padronizado para isso, que são as setinhas, tá? Onde uma matriz ou uma alternativa se relaciona com a outra, tá? E quando a gente vê aqui, ó, a alternativa 1 nessa linha, tá? Então a gente tem aqui a alternativa 1, tá? Eu vou colocar ela em verde amarelinho aqui, ó. Opa, desculpa aí. Alternativa 1 em amarelinho, tá? Em amarelinho, tá? E a gente coloca uma seta para cima aqui nesse campo, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, nesse campo, uma seta indo para cima, tá? Aqui. Essa seta representa o quê? Representa que a alternativa 1, tá? Ela causa a alternativa 2. Então, ela é causadora dessa alternativa. Então, quando a gente vê na linha de baixo, é a mesma consequência, tá? Esta seta que está aqui, ó, da direita para a esquerda, ela significa que a causa 2, a 2 é causada pela 1. Então, na verdade, a gente tem nesta linha, né, a primeira seta para cima, que está relacionada a essa linha, a alternativa 1, causando a alternativa 2, tá? E quando a gente olha na coluna, então vamos pegar aqui, ó, e vamos olhar na coluna, eu vou colocar outra cor, tá? A gente olhar aqui na coluna, ó, tá? E esta seta que está indo para a esquerda, tá? O que ela representa? Essa seta indo para a esquerda representa que a alternativa 2 é causada pela alternativa 1, tá? Então, elas representam a mesma coisa, essas setas, ok? Então, a gente tem aí uma primeira relação de causa, tá? Então, eu posso dizer que a alternativa 2, né, é causada pela alternativa 1, tá? Beleza? Então, continuando essa situação, né, a gente vai partir para frente, e a gente continua, onde eu preciso colocar pontos para isso, tá? Então, eu vou chegar e colocar naquela minha matriz, ó, como eu disse para vocês, a seta que mostra a relação seta para cima indica que a alternativa 1 causa a alternativa 2. E a seta para a esquerda mostra que a alternativa 2 é causada pela alternativa 1. Vocês estão vendo que elas significam a mesma coisa, tá? Mas a gente coloca elas nas duas posições, a gente mostra elas nas duas posições, porque a gente precisa colocar um certo grau de intensidade para elas, tá? Então, a gente vai usar um padrão de símbolos que inclui uma bola preta, um círculo, né? E um triângulo. Isso aqui é uma padronização de símbolos, tá? E também existe uma padronização desculpa, de intensidade, tá? Que a gente vai usar 10, 5 e 1, tá? Para uma coisa que é intensa, tá? A relação é intensa, a relação é fraca, a relação é média, e aí a gente vai colocar esse grau, né, esse distanciamento de 1 até 10, porque permite que a gente consiga fazer uma certa diferenciação entre elas, tá? Então aí a gente tem, né, a bola preta, a bola branca e o triângulo como símbolos. E a gente vai montar essa planilha, né, essa matriz, assim, tá? Então eu coloquei aqui, ó, a bola preta é uma relação intensa. Então quando a gente olha aqui, a gente monta essa matriz, a gente continua a matriz superior, né, a matriz que a gente tinha antes, e dessa matriz a gente vai encontrar que existe uma relação, tá? Que a gente já viu, e que essa relação, ela é intensa, tá? Ela é forte, ela é bastante intensa. Beleza? Ok. Baseado nisso, eu vou continuar. Eu fiz aqui, né, o exemplo, uma avaliação
do relacionamento, né, da relação de causa e efeito entre a alternativa 1 e a alternativa 2. Então, a gente tem aqui a alternativa 1 causando a 2 e a 2 sendo causada pela 1 com uma intensidade elevada, tá? A partir disso, a gente consegue montar uma tabela maior, tá? Que é o nosso terceiro passo. Somar as relações detectadas. E as relações são montadas para fora ou para dentro, tá? E são tabelas e tabeladas da seguinte forma, tá? Então, a gente tem aqui, ó... Desculpa. A alternativa 1, tá? A primeira alternativa, como causadora da 2, da 3, da 4 e da 5, tá? Então, ela é o que a gente vai colocar aqui, ó, uma relação para dentro, tá? Porque ela causa as outras, tá? Então, ela tem uma relação para dentro, porque ela está causando, ou seja, se ela está para cima, significa uma relação para dentro, ela é a causadora, tá? Quando a gente tem aqui, então a gente vai ter, ó, 10 com 10, com 5 e com 1. Então, a gente tem 4 eventos acontecendo, tá? Somando 4 eventos, que é o máximo que dá para somar nessa planilha, porque ela tem 4 possibilidades, né? Porque é uma planilha de 5 por 5, e não tem a relação dela com ela mesma, e com isso a gente vai somar um grau 26. Então, se a minha alternativa 1 é, por exemplo, como eu disse, apertar os parafusos, tá? Eu vou montar essa planilha e vou colocar, né, aqui, ó. Ih, como é que eu coloco seta para cima no Excel? Vamos ver. Símbolos, caracteres especiais. Tá? Bom, vamos lá. Em algum lugar tem uma seta, né? Eu vou colocar... colocar esse símbolo. É uma cabeça de seta, tá? Eu vou colocar aqui, né? Esse símbolo. Eu vou fazer uma coisa aqui, peraí. Vou colocar esse e para baixo, tá? Vou colocar para baixo, inserir, e vou colocar também o... Bom, é só para cima e para baixo que a gente precisa colocar aqui, tá? Mas, na verdade, essa nossa matriz, ela tem relação apenas para cima, tá? Então, eu consigo fazer a relação aqui para cima, que é o meu apertar parafusos, por exemplo, tem uma relação com o empresa de filtros, tá? Então, eu faço essa relação que existe, ok? Eu posso colocar que essa minha primeira alternativa, apertar parafusos, é causadora, né? Os outros também, tá? Se for o caso. E aí a gente vai chegar naquela planilha que eu montei ali para vocês. Essa planilha que vocês estão vendo aqui, ela é um pouco complicada para ser feita num Excel, tá? Por causa dos símbolos que a gente usa. Então, essa planilha eu não montei no Excel, tá? Eu montei ela usando um outro software. E não necessariamente vocês têm que entendê-lo ou saber, tá? Mas é uma matriz fácil da gente montar manualmente, né? A gente fazer ela de maneira manual. O que a gente consegue ver aqui? Que eu quero que vocês percebam, tá? As relações estão sempre de impares entre as linhas e colunas, tá? Então, se a alternativa 3 é causada pela 1, a 1 está causando a 3 aqui, tá vendo? A relação da 2 para 3, ela não está aqui, tá? Não tem nada aqui. E não tem nada aqui. A relação da 4 com a 2 está aqui, ó. Então, a 4 é causada pela 2 e a 2 causa a 4, tá? Então, elas estão relacionadas da mesma maneira aqui, ó. Tá? Ok? A 4 está aqui, ó. A 1 está causando a 4 e a 4 está aqui como causada pela 1, tá? E a gente vai ver isso aqui também. A 1 causando a 5, né? A 5 sendo causada pela 1 e a 5 causando a 1. A 5 sendo causada pela 1, né? E a 1 causando a 5.
a 3 causando a 5, né? E a 5 sendo causada pela 3 nesse campo aqui, tá? É um pouco confuso, tá? Eu sei disso. Mas a questão aqui é que a gente tem esse relacionamento, e esse relacionamento vai ter um ponto, tá? Então, quando a gente olha aqui, a 1, né, ela fica como a grande causadora, tá? Isso é importante, tá? Ou seja, está saindo dela, tá? Tá indo para as outras. Ela é causadora de dentro para fora. A segunda, né, a segunda alternativa, ela é causada e ela causa uma. Então, ela tem um dentro e um fora, tá? A terceira alternativa também, ó, tem sendo causada e causando. A quarta alternativa, ela está sendo causada e sendo causada. Então, ela só tem duas alternativas como fora, tá? E a quinta, a mesma coisa, tá? Ela sendo causada por duas alternativas anteriores, tá? Então, com isso, a gente consegue montar, né, baseado também na pontuação que a gente colocou, de 10, 5 ou 1, tá? Então, cada bolinha preta vale 10, cada bolinha branca vale 5 e cada triangulinho vale 1, né? Então, a gente vai conseguir colocar aqui, ó, 26, temos duas bolinhas pretas, 20, uma bolinha preta, um triângulo, 11, 15 e dois triângulos que somam 2, tá? Como vocês podem imaginar, a minha primeira alternativa, né, que eu preciso escolher como fazer a priorização das minhas ações, ela vai definir que ela é mais prioritária, tá? Então, com isso, eu vou chegar e fazer uma avaliação e dizer, a minha primeira alternativa, ela é prioritária sobre as outras, ela é mais relevante, ela é mais importante, tá? E a menos prioritária seria a alternativa 5, a quinta alternativa, porque ela é a que tem a nota mais baixa, tá? Então, com isso, a gente consegue, né, estabelecer qual que é mais prioritária a partir de um dado numérico. Eu não tenho que ter aquela coisa de, não, eu acredito que esta alternativa seja mais importante, eu creio que ela seja mais importante, mas você crê baseado em quê? Não, eu tenho que ter dados, tá? E esses dados estão aí. Então, a gente faz uma avaliação, ela pode parecer no primeiro momento um pouco empírica, tá? Mas essa avaliação, ela está aí, e é um número, tá? Ele pode ser avaliado, ele pode ser reconsiderado? Pode, mas ele é um número que foi calculado, tá? Foi dada uma pontuação para ela, ok? Bom, continuando, a gente vai montar o que se chama matriz de relacionamentos, tá? Então, a matriz de relacionamentos, ela vai fazer o quê? A matriz de relacionamentos vai trazer para a gente o relacionamento entre entre os parâmetros que eu estou avaliando, entre as alternativas que eu estou avaliando, tá? Então, se eu fazia uma matriz de priorização aqui, ó, e eu fazia um peso para ela, tá? Eu estou fazendo peso em cima dela numa matriz de causa e efeito, ó, estou relacionando, né, a alternativa 1 com a 2 com a 3, tá? E vendo se elas são causadoras ou não, tá? A matriz de relacionamento, ela vai ter um efeito um pouco diferente, tá? Então, quando a gente faz essa avaliação, a gente vai ter como, por exemplo, desculpa, pessoal, minha garganta está meio ruim hoje, tá? A gente vai poder comparar, né, entre si o que a gente tem entre as alternativas que eu estou avaliando. Então, eu consigo fazer o peso entre elas, tá? Ao mesmo tempo que eu consigo correlacionar o que eu estou querendo observar, tá? A gente vai chegar lá e vai ficar mais claro para vocês o que eu quero mostrar com isso, tá? Então, ela vai trabalhar com um sistema de pesos que é semelhante ao que a gente viu antes. Normalmente vai usar uma bolinha preta, um bullet, uma bolinha branca e um triângulo, tá? Normalmente a gente vai trabalhar com esses símbolos, ok? E aí a gente vai colocar um segundo significado, tá? Que se é intenso ou não, tá? Então a gente já tem, da mesma maneira que foi estabelecido para a matriz anterior, tá? O símbolo é o mesmo e o significado primeiro é o mesmo, ok?
Mas a gente tem uma segunda significado que está aqui, né? Ele estabelece a frequência, tá? Então, aqui é uma frequência com que determinado relacionamento vai ocorrer. Tá? E isso muda a maneira que a gente observa as coisas. Porque você tem, num primeiro momento, uma questão aí que é se existe a relação, tá? Que é uma coisa, se essa relação ela é significativa ou não, tá? Mas também a gente pode colocar se isso acontece e quando acontece, tá? Então, a gente avaliar essa ocorrência, e isso é importante, tá? Então, a gente tem aqui como fazer essa avaliação no primeiro momento. Baseado nisso, a gente vai começar essa matriz de relacionamento, e aí a gente vai fazer uma pequena discussão aqui, que eu quero que vocês observem, tá? Como eu vou relacionar uma série de alternativas com outra, eu posso trabalhar isso de diversas maneiras. E uma das maneiras que a gente vai colocar, a gente vai colocar na verdade, quatro alternativas de montar matrizes, tá? E eu vou explicar para vocês como elas funcionam, tá? A primeira matriz que a gente tem é o que a gente vai chamar de matriz bidimensional ou matriz em L, tá? Por quê? Porque todas as avaliações, elas são feitas aqui, ó, num formato de L. Então, se eu vou chegar e fazer assim, ó, eu vou fazer uma avaliação, tá? Para apurar determinados fatos. Então, tenho aqui uma matriz que eu montei, tá? Ó, eu vou colocar aqui a minha matriz, tá? Eu quero apurar fatos, eu vou colocar aqui de novo, só para ficar mais fácil para vocês, para a gente ver como isso funciona, tá? Então, vou colocar o tipo de alternativa que eu tenho, e é aqui que eu quero, tá? Apurar opiniões, tá? Apurar pensamentos e pontuar, tá? São os pontos que eu vou colocar, ok? Deixa eu só colocar isso aqui para ele quebrar automaticamente o texto. Aqui. Tá. Fonte, cadê quebra automática de texto? Tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, as ferramentas que estamos usando, né, que são em entrevistas, tá? A observação direta, ok? Uma pesquisa, né, em literatura, tá? A famosa ferramenta brainstorming, tá? Uma dinâmica de grupo, os depoimentos, qualquer semelhança com o que está acontecendo no Brasil, nesses exemplos, é mera coincidência. Tá? Recordações. Então, aí a gente tem diversas ferramentas que podem ser utilizadas. Tá? Vamos colocar aqui isso alinhado para esse lado, porque eu acho que fica mais elegante. Ok? Então, temos aqui a nossa matriz. Eu vou colocar isso aqui. Não, isso aqui não. Esses três vão ser centralizados. Tá? E aí eu vou colocar a pontuação em cada um deles, tá? Então, chegar e falar assim, eu estou querendo apurar os fatos. As entrevistas são importantes? No primeiro momento, você pode falar, não, as entrevistas são muito importantes, mas não são, tá? Existem mecanismos mais fortes. Então, a gente pode aqui colocar, por exemplo, que eu vou colocar os símbolos que eu preciso. Cadê os caracteres especiais? Tá? Vou colocar aqui do lado para poder copiar e colar, tá? Caractere especial. Eu preciso de um triângulo. Pode ser a letra delta. Tá? Inserir. E eu preciso inserir, né? Vamos lá. Inserir. Caramba, cadê? Caracteres especiais. Um círculo. Que pode ser uma letra O.
né? Mas eu não vou querer letra O não, vou querer usar um círculo mesmo, tá? E um círculo preto, tá? Então, aqui a gente tem os nossos 3 símbolos que a gente vai usar, e aí a gente vai fazer uma avaliação para entender como a gente pode usar cada um deles, tá? Então, a gente tem a relação intensa, que é o símbolo preto. Então, eu vou colocar para vocês que, para apurar os fatos, eu defini que a observação direta dos eventos é mais importante do que as entrevistas, tá? Ela tem um peso maior, o que é bem coerente, né? Afinal de contas, eu observar o que está acontecendo e vai me dizer de maneira mais clara o que de fato está acontecendo, tá? Enquanto as entrevistas têm um peso menor, tá? Então, vou colocar aqui que as entrevistas têm um peso menor. Espera aí. Vamos lá. Centralizar esses camaradas aqui. Aí eu tenho como peso intermediário, né, uma pesquisa, tá? Vamos colocar que a minha pesquisa em literatura, para compreender melhor, ela tem um peso intermediário. Por quê? Eu defini, então, que as minhas... para entender o que está acontecendo, eu preciso estudar, enxergar o que de fato o que de fato já existe registrado, tá? E da mesma maneira, eu vou fazer aqui, ó, com o brainstorming. É uma ferramenta, mas não é necessariamente a melhor alternativa para eu conseguir apurar os fatos, tá? E aqui as recordações, as lembranças de cada um, né, vão me trazer também uma relação, uma importância média, tá? Não é a mais importante, mas pode ser importante sim, quando a gente considera o que está acontecendo aí, tá? Então, eu tenho que considerar, mas não é, de fato, a coisa mais importante, tá? Então, para entender a opinião das pessoas, aí sim as entrevistas são importantes, tá? Para apurar os pensamentos, aí sim as entrevistas são importantes. Então, eu vou ter 10 com 10 mais delta, tá? Então, eu poderia colocar uma planilha, uma fórmula aqui, tá? Eu poderia colocar se a linha tal é igual a tal, tal, fazer uma soma C e achar o valor final. Mas só para um exemplo, não vale a pena, tá? Claro que se você estiver fazendo muitas análises desse tipo, vai valer a pena sim. Então, aqui a gente tem ó, a observação direta. Vai me ajudar a apurar opinião? Não. Vai me ajudar a apurar pensamento? Também não. Então, o peso, obviamente, está na única linha, tá? A pesquisa em literatura vai me ajudar a apurar opinião? Não. Vai me ajudar a apurar os pensamentos? Também não. Tá? Então, a gente também tem aqui, desculpa, esse valor aqui é 5, tá? Porque é uma bola branca. Bom, e aí a gente vai ter, por exemplo, aqui no brainstorming, tá? O brainstorming vai me ajudar a apurar os fatos? Médio. Mas ele vai me ajudar, sim, a achar as opiniões, tá? Vai ajudar, vai ser muito bom para isso, tá? E vai me ajudar a apurar os pensamentos, para saber o que as pessoas estão pensando. E aí eu vou somar aqui a pontuação, né? 10 mais 10, mais 1, 21, tá? As dinâmicas de grupo vão me ajudar com o quê? Bom, vai me ajudar com as opiniões, tá? E com os pensamentos, tá? Só isso, o que depende das pessoas, tá? Os depoimentos vão me ajudar a apurar os fatos? Eu diria até que existe uma relação fraca, tá? Eu colocaria aqui, ó, que apurar os fatos através de depoimentos poderia existir. Por isso que existe um caráter aqui que ele é pessoal, tá? E aí a gente tem que fazer essa avaliação, ok? Eu posso usar para apurar as opiniões? Com certeza, tá? Mas não é necessariamente a melhor alternativa. Temos alternativas melhores, mais fortes, como, por exemplo, uma entrevista individual, um depoimento. Depoimentos e entrevistas não são tão diferentes, tá? E, por fim, apurar os pensamentos através de depoimentos também eu posso ter alguma relação e não necessariamente é a mais forte de todas, tá? Então, a gente vai ter 5 mais 6 mais 1, dá 7, tá? E as recordações só servem para tentar apurar os fatos, idealmente, tá? A gente tem que considerar que as pessoas também podem, né, trazer as influências pessoais para suas observações, tá? Então, não necessariamente aí a gente tem as recordações como um caráter tão importante assim. E a gente vai colocar dessa maneira, tá? E aí a gente vai ter as pontuações. Eu acabei de ver que na planilha aqui, ó, existe um erro, tá? Tá somado 15 aqui.
Mas, na verdade, não é 15, né? É 5, porque eu tenho apenas um item, né? Que a pesquisa de literatura me ajuda a apurar os fatos, tá? Ela não tem nenhuma outra pontuação aqui. É um erro que está aqui na planilha. E eu coloquei que os depoimentos têm algum peso aqui, tá? Eu coloquei um triângulozinho aqui para apurar os fatos, que eu considero que de fato tenha, tá? Então, aqui a gente tem alguns pontos importantes para a gente observar, tá? Então, esta matriz de relacionamentos aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, as variáveis, né? E a partir disso eu vou somar, e a partir dessa somatória de pontos eu vou dizer o que é mais importante ou não, tá? Então, quando eu tiver que escolher como apurar as minhas situações, então, se eu estou aqui lidando com uma situação que eu preciso resolver, que seria compreender o que está acontecendo, tá? No exemplo dessa matriz aqui, eu vou dizer que as entrevistas são prioritárias. Significa que eu vou, no primeiro momento, focar o meu esforço em fazer entrevistas e brainstorming, tá? E não em trazer as recordações, tá? Ou tomar os depoimentos. Eu vou focar o meu esforço alguns, em alguns elementos que eu considerei mais importantes, tá? Então, já que eu tenho que saber como escolher o que eu vou fazer, essa matriz me ajuda a encontrar esse evento. Eu vou chegar e falar para vocês, olha, este determinado ponto é mais relevante, é mais importante, então o meu esforço vai ser direcionado ali, tá? Qual que é o que acontece aqui? O que acontece aqui é que esta matriz correlaciona diretamente as entrevistas com os fatos, tá? Então, ela faz uma relação aqui em L, que a gente chamou, né? Então, eu tenho aqui, ó, essa relação, tá? Que vai vir daqui. Opa. Deixa eu puxar aqui, ó. Vai vir aqui, ó, do apurar pensamentos para a observação indireta, tá? Ou vai vir aqui, ó, do apurar opiniões para a pesquisa em literatura, tá? Por isso que ela é uma matriz bidimensional ou matriz em L, porque as relações têm esse formato, né, de L, tá? Eu consigo fazer essas relações dessa maneira. Temos outras opções, tá? Uma delas é o que a gente chama de matriz em T. O que mudou da matriz em T para a matriz em L? Bom, na matriz em L a gente tinha, né, a relação, por exemplo, de uma alternativa A com uma alternativa B, então eu colocava aqui, tá? Mas aqui eu também consigo juntar, né, a minha alternativa A com uma alternativa C2, por exemplo, com uma alternativa C1, tá? E esse tipo de relação vai dar esse formato de T, né, que a gente está chamando, ok? É como se eu tivesse aqui, ó, eu vou reescrever aqui para vocês enxergarem o T, tá? Então, eu vou escrever aqui o T. Então, se eu tenho aqui, ó, a alternativa, passando aqui, né, correlacionada com a alternativa aqui. Então, a gente tem um T deitado aqui, tá? A gente consegue correlacionar as alternativas numa matriz com uma dimensão a mais, tá? Essa matriz com uma dimensão a mais, ela me dá um pouquinho mais de liberdade. Enquanto lá eu tinha, né, um grupo na alternativa em L, eu tinha uma alternativa aqui ligada, né, um grupo de ferramentas com um grupo de ferramentas, aqui eu consigo colocar um grupo de ferramentas, outro grupo e outro grupo. Eu consigo correlacionar uma coisa com a outra. Então, eu posso colocar aqui os apurar os fatos, eu posso colocar aqui outras coisas e colocar aqui as minhas ferramentas. Então, eu poderia fazer essa relação com um pouco mais de liberdade. Claro, isso torna essa ferramenta mais complicada, tá? Torna ela uma coisa um pouquinho mais difícil de ser utilizada, tá? E da mesma maneira, uma vez que eu tenho esse ponto, né, essa avaliação que eu estou mostrando para vocês, essa matriz, eu consigo, desculpa, eu consigo ter um pouquinho mais de profundidade, tá? Eu consigo um pouquinho mais de, de complexidade na análise, tá? Na avaliação. Temos o que a gente chama de matriz em X, tá? E cadê minha matriz em X? Eu não coloquei, desculpa aí, tá? E a gente vai relacionar as duas 2 a 2, então eu vou colocar aqui a matriz em X.
Vou colocar aqui para a gente ver. Matriz em X não é nem um pouco complicada, é bastante simples, tá? Então, a gente tem, ó, uma determinada variável, que eu vou chamar de C4, C3, C2 e C1, tá? Eu tenho um A1, A2, A3 e A4, tá? Opa. E aqui eu vou ter, vou só fazer uma coisa aqui, tá? E aqui eu vou ter, né? Tá? Então, esta matriz aqui, o que ela traz para a gente? Tá? Ela traz para a gente uma situação onde eu consigo fazer, de novo, né, a relação entre alternativas em linhas e colunas. Então, eu posso fazer uma relação aqui, ó, entre C1 e D4. Posso fazer essa relação entre C1 e D4, tá? Eu posso fazer essa relação entre dois grupos com outros dois grupos, tá? Eu não vou conseguir correlacionar o A com o C, mas eu consigo correlacionar o B e o D com o C e com o A. Na outra planilha que a gente tinha, né, quando a gente vê aqui, eu consigo correlacionar o B e o C com o A. Então, esta planilha que a gente tem, a matriz em X, ela é como se fosse uma matriz em T, tá? Uma matriz em T com uma perna a mais. Então, a gente consegue ter mais um grau de liberdade, vamos dizer assim, com relação à ferramenta. Eu consigo colocar um pouquinho mais de informação, tá? Isso aqui começa a ficar complicado pra caramba, tá? Começa a ficar bem difícil da gente conseguir lidar com esse negócio. Então, não é a coisa mais trivial da gente usar, tá? É difícil a gente encontrar todas essas relações, mas é uma ferramenta que existe, ok? E para a gente ver mais uma opção, tá? A gente tem a matriz em Y, tá? Opa, ficou errado aqui. Eu vou colocar o desenho aqui que eu tinha feito, ok? A matriz em Y, tá? Essa matriz em Y é mais a título de curiosidade mesmo, tá? É fácil, uma coisa relativamente fácil da gente fazer no papel, mas extremamente complicada a gente fazer, por exemplo, no computador, tá? Então, aqui eu vou colocar, ó, que existe a relação, ela permite fazer, né, a relação de, desculpa, tá? Ela permite fazer a relação de A com C, tá? De A com B, então, a nossa coluna A com a coluna B, e ela permite ainda fazer a relação de C com B, tá? Então, ela está colocada dessa maneira, porque a gente não tem muita alternativa aqui, mas seria como Y mesmo, tá? Ela fica com formato de T, mas na verdade, imagina que isso aqui, ela seria como se tivesse uma barra aqui e outra aqui, tá? E aí você tem esses relacionamentos entre elas. Eu não achei uma boa ferramenta para montar uma planilha desse tipo, tá? Então eu vou procurar, só para título de curiosidade, porque ela não é trivial montar, tá? Ela é, como eu disse, relativamente simples para trabalhar no papel, até é, tá? Mas quando você vai trabalhar em coordenada cartesiana dentro do computador, ela é bem complicadinha, bem chatinha, tá? E mesmo num equipamento, no software, né, que trabalha com montagem de diagramas e matrizes, eu não encontrei um modelo que atendesse exatamente o que a gente está querendo fazer aqui, tá? Tem aqui um monte de desenho, fluxogramas, desculpa, todos os fluxogramas aqui, mas eu não encontrei aqui, ó, nesse software um exemplo bom para isso, um modelo adequado, tá? Eu vou continuar procurando só para disponibilizar para vocês, mas, de novo, essa matriz ela tem o objetivo de correlacionar uma coisa com a outra.
Então, a gente pode colocar aqui uma bolinha preta, a gente pode colocar aqui, desculpa, diversos outros tipos de opções para serem montados, tá? Essa aqui é a nossa matriz em Y. Então, como eu disse, a gente consegue colocar o relacionamento entre 3 variáveis, tá? Eu acho ela bastante interessante. No fim das contas, ela é como se fosse a matriz em X que a gente viu antes, tá? Efetivamente, elas têm um comportamento bastante parecido com a diferença que eu consigo relacionar o que estaria, né, na matriz em Y na mesma linha, tá? Então, se na matriz em Y, na matriz em X, desculpa, matriz em X, eu não consigo relacionar o que está na mesma linha um com o outro, aqui, ó, né, ou nessa coluna, na mesma direção, né, mas eu consigo relacionar aqui, ó, nas coordenadas, tá? Na matriz em Y, eu consigo correlacionar mais coisas, entendeu? Então, eu consigo aqui, ó, correlacionar o que está aqui, tá? E o que está aqui. Então, eu consigo relacionar o A tanto com o C quanto com o B, eu consigo relacionar o B tanto com o A quanto com o C. Então, existe uma relação direta, uma relação própria entre todos eles aqui, tá? Essa matriz, ela tende a ser um pouquinho menos complicada, tá? Um pouquinho menos esquisita que a matriz em X, mas ela, de novo, ela é um pouco mais complicada de lidar com relação a definir a relação entre elas como um todo, tá? Tá? O que eu tenho aqui por hoje, que eu queria falar com vocês, era mais com relação a esse ponto, tá? Na semana que vem, desculpa, na sexta-feira, hoje é quarta ainda, né? Na sexta-feira, eu vou vou finalizar isso aqui, tá? Vou amarrar essas avaliações todas. A gente vai montar umas matrizes para a gente entender certinho como elas funcionam, a gente monta. Vou trazer alguns exemplos para a gente trabalhar. E aí, na próxima semana, a gente vai começar a falar de PDCA e outras ferramentas para a gente encerrar mesmo, tá? Talvez eu fale de PDCA na sexta, eu não montei certinho esse cronograma ainda, tá? E aí a gente finaliza com o exemplo semana que vem. Acho que fica melhor, tá bom? Pessoal, como eu disse para vocês, essa aula foi gravada, então eu estou finalizando a gravação e eu vou colocar... Vixe, eu estava sem vídeo, né? Eu vou colocar essa apresentação, vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá? Eu vou colocar o link desse vídeo que eu estou baixando para o YouTube, eu vou subir esse vídeo do YouTube e disponibilizar o link tanto no SIGA A quanto no Solar, tá? A gente tem 7 alunos participando hoje, a turma tem 17, então tem menos da metade. Eu não sei, eu sei que vocês talvez estejam um pouco desmotivados, todos estamos, né, no fim das contas, com relação ao que tem acontecido nas últimas semanas, e a gente está tentando só, sei lá, né, tentar melhorar um pouquinho, né, tentar melhorar um pouquinho a nossa moral aí, para a gente não ficar parado em casa, sem fazer nada. Eu não sei quantos de vocês aí estão trabalhando, eu sei que o pessoal que trabalha no serviço de alimentação, supermercados, alguma coisa assim, deve estar trabalhando bastante, talvez até mais do que antes desse momento que a gente está vivendo, tá? Então, por favor, tomem cuidado, né? A gente sabe disso, mas a gente tem que reforçar um pouquinho. E é isso por hoje. Beleza, pessoal? Obrigado. Como eu disse, a ideia é manter essas aulas um pouquinho mais curtas, porque eu sei que é um pouco tedioso a gente trabalhar tanto tempo EAD. Então, na sexta-feira, na última sexta foi feriado, então não tivemos aula. Nessa sexta, a gente vai finalizar essa questão das ferramentas, resolver alguns exemplos e começar, de fato, a trabalhar com as notas, tá bom? Abraço, tchau e até mais.